A paz do Senhor, meus irmãos, quero falar um pouquinho sobre genealogia. Isso é muito importante, por quê? Para a gente saber quem foram aqueles que vieram antes de nós e sucessivamente depois de nós, quando a gente lê a genealogia de uma pessoa. Por exemplo, a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a gente lê o Novo Testamento, nós temos o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus escreve aos judeus, apresentando Jesus como rei. Marcos escreve aos romanos, apresentando Jesus como servo. Lucas escreve aos gentios e apresenta Jesus como o homem perfeito. João escreve para combater o gnosticismo e de uma forma ampla apresentando Jesus como o verbo que se fez carne, né? Apresentando ele como Deus. Isso é muito interessante, porque quando a gente fala de genealogia, porque quando a gente lê Mateus, capítulo 1, o nosso irmão Mateus ele fala da genealogia de Jesus partindo de Abraão, né? Vai de Abraão e chega até nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a gente lê Marcos não fala sobre genealogia porque ele apresenta Jesus como servo, como escravo. Então o escravo não tem genealogia. O Lucas apresenta Jesus como filho do homem perfeito e ele fala da genealogia de Jesus partindo de Jesus, Lucas 3:23, 30 anos de idade, e chega até Adão, de Adão a Deus. Quando a gente vai para o Evangelho de João, por incrível que pareça, nós também temos a genealogia de Jesus, porque João está combatendo o gnosticismo, e no seu Evangelho, que tem só 21 capítulos, ele dá ênfase a 7 milagres, né? Falando de uma plenitude, mas João deixa bem claro o porquê que ele escreveu o Evangelho de João, para que a gente venhamos crer no Filho de Deus, crer em Jesus. Mas se fosse para notar todos os sinais e prodígios e milagres que Jesus fez, ele chega a usar uma figura de linguagem. Não caberia em livro algum no mundo. Isso é muito interessante, porque quando a gente olha para a genealogia de João, falando do nosso Senhor Jesus Cristo, olha o que a Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então não é só em Mateus, não é só em Lucas, também no Evangelho de João. Nós temos a genealogia de Cristo partindo da onde que ele veio, do próprio Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te prospere. Amém? Jesus Cristo é Deus. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Deus te abençoe e Deus te guarde.